Gente, tudo bom com vocês? Eu me chamo Bruna Heloísa, sejam todos bem-vindos ao canal. E hoje eu vim contar pra vocês sobre o dia que eu fugi de casa. Ô, gente, eu não sei nem como começar esse vídeo, como começar contando pra vocês, sabe? Mas eu vou começar contando sobre meu relacionamento, pra vocês entenderem o porquê eu fugi de casa. Bom, minha mãe não era muito de acordo com o nosso relacionamento, porque meio que já começou com mentiras. Quando eu conheci ele, eu conheci pela internet, através de uma amiga, sabe, pelo WhatsApp. E eu falei pra minha mãe que eu já tinha visto ele, porque eu achava que se eu falasse que nunca tinha visto, ela não iria deixar, de fato, a gente se conhecer. Só que, gente, foi bobagem pensar isso, porque assim, minha mãe iria deixar. Ela já fez essas coisas, ela me entenderia. E ele iria me dar uma chance e dar uma chance pra ele da gente se conhecer. Então, meio que quando ela descobriu que eu não conhecia ele, que eu conhecia ele através do WhatsApp, ela não gostou de eu ter mentido pra ela, sabe? Porque ela não viu motivos de eu ter mentido sobre aquilo. Então, isso meio que já deixou ela meio assim com a gente. Essa não foi a primeira mentira que ela descobriu do relacionamento. Depois ela descobriu sobre eu ter perdido a minha virgindade, sobre a gravidez, que foi 2 baques e um só pra ela. Nosso relacionamento já começou um pouco contando mentiras pra minha mãe. No tempo também, o pai do meu bebê, ele tinha muitas atitudes imaturas, sabe? E minha mãe não gostava disso, porque às vezes ele acabava falando alguma coisa sem pensar, e minha mãe é muito ligeira, ela pega as coisas no ar. E ela acabava não gostando, então foi pontos a menos. E aí ela começou a não apoiar mais o meu relacionamento. Uma hora ela apoiava, outra hora ela queria que eu terminasse. Tanto que todos os términos do meu relacionamento foram por conta dela. E aí depois ela via que eu ficava mal e deixava eu voltar, falava que não iria mais interferir. Porém, ela acabava que não via mudança nas atitudes do meu ex. E aí, né, já acontecia tudo de novo, dela não querer mais que eu me relacionasse com ele, e assim, era um bololô danado. Sem falar que isso acaba desgastando muito o relacionamento. Tanto que na minha gestação eu passei muito estresse, foi muita coisa, sabe, eu emagreci muito. E também teve uma parte a ver com isso, pelo fato da minha mãe não aceitar meu relacionamento, eu gostava muito dele. E acabava que ficava muito mal com tudo que estava acontecendo. Até porque, por ele ser o pai do meu bebê, eu queria que a gente pudesse criar o nosso filho juntos, um ao lado do outro. Vamos criar juntos, sim. Porém, não como um casal. Chegou um ponto que minha mãe não estava aceitando de jeito nenhum mais. Tanto que ela, dessa vez, sabe, chegou ao limite dela, falou que não queria mais que eu me relacionasse com ele. E aí eu não podia fazer nada, né, porque eu morava, ainda moro, aliás, sobre o teto dela. E se eu fosse contra ela, tanto que eu fui, isso iria acabar dando uma confusão. E meu relacionamento com a minha mãe acabou ficando muito ruim, porque eu não concordava com ela. Eu achava que eram as minhas escolhas, que isso iria resultar no meu futuro e não no dela. Então ela teria que deixar eu fazer as minhas escolhas para eu poder saber no que iria dar. Só que minha mãe não permitia isso, porque ela não queria me ver mal, não queria me ver sofrer futuramente. E aí ela sempre acabou que controlando muito as minhas decisões. E eu nunca gostei disso. Teve uma hora que eu cheguei a cansar. Muitas vezes a gente não entende nossas mães por quererem controlar a gente, mas futuramente a gente acaba entendendo. Continuando, eu e ele conversava bastante sobre isso, que não estava dando certo assim. E aí eu tive a brilhante ideia de sair de casa. Eu sabia que a minha mãe iria atrás de mim, mas eu tava confiante de que, sabe, ela não poderia me tirar de lá por eu estar grávida e por eu já ter 16 anos, sabe? Eu achei que, mesmo que ela chamasse o conselho tutelar ou levasse a polícia, eles iriam procurar entender o meu lado e iriam me apoiar na minha decisão. Mas não foi isso que aconteceu. Eu já tinha combinado tudo com meu namorado, que era meu namorado do tempo, no caso. E aí, eu esperei minha mãe dormir. Quando ela dormiu, coloquei as roupas que eu mais usava em uma mala, coloquei as coisas tudo do Arthur, só menos as fraldas. Nossa, gente, foi uma gambiarra tão grande, tanto não deu em uma mala. E aí eu fiz até trouxa. É trouxa que fala, né? Que é aquele negócio que você coloca um monte de roupa dentro de um pano enorme e amarra. Acho que é isso mesmo. E aí ele passou o número de um Uber que era conhecido deles. Deles não, dele. E eu combinei tudo com o Uber, no horário dele vir me buscar.
Eu saí de casa bem cedinho, porque eu sei que a minha mãe não acorda essa hora. E aí pronto, eu já tinha preparado tudo, já tinha deixado arrumadas as coisas. Eu comecei a fazer as malas, acho que já era tarde, né? Porque eu tinha medo da minha mãe acordar. Acho que já era umas 3 horas da manhã. E aí eu combinei com o Uber dele vir me buscar bem cedinho, 5 horas da manhã, pra não ter erro, sabe? Pra minha mãe não acabar acordando. Eu sempre fui muito paranoica também, eu ficava pensando, já pensou se ela sonha que eu tô fazendo isso, levanta só pra conferir e me acha aqui no meio dessa bagunça? Tanto que quando bateu de manhãzinha, depois de já ter, sabe, feito a maior zona no meu quarto, me bateu o arrependimento e eu quis botar tudo de volta no lugar. Só que eu fiquei pensando que se eu fizesse isso, era capaz dela acordar e ver que eu tava fugindo de casa. E aí seria pior pra mim, porque eu iria levar uma bronca daquelas, não iria ter feito nada. E o que eu pensava, se der errado é história pra contar. Sem cabimento algum isso que eu fiz. Porque eu sabia que a minha mãe iria atrás de mim e minha mãe, ela iria conseguir me trazer pra casa. Sempre fui uma pessoa muito, sabe, eu sempre tive muito medo de fazer alguma besteira, minha mãe descobrir e fazer alguma coisa comigo. Só que como eu tava grávida, né, eu sabia que ela não iria poder me bater nem nada. E aí eu aproveitei isso ao meu favor, que deu de eu estar grávida e minha mãe não poder me bater. Ela, o máximo que queria fazer era me esculhambar, mas tudo bem. Daí pronto. Tudo pronto, gente, foi muita bagunça. Pra vocês terem ideia, foi trouxa, foi mala, foi um cesto cheio de roupas também. Foi muita bagunça mesmo que eu levei. E aí pronto, o Uber chegou, eu abri o portão, né, bem devagarzinho. E fui botando as coisas dentro do carro, bem devagarzinho também. Tanto que nesse dia tava até passando um carro da polícia, bem cedinho, assim, eu botando minhas coisas lá pra fora e o carro da polícia passando. Eu, misericórdia. Quando eu consegui colocar tudo no carro, que o motorista pisou, foi que eu consegui me acalmar mais, porque aí não tinha mais risco da minha mãe me pegar no flagra enquanto eu tava, sabe, saindo de casa. Nesse tempo eu ainda tava sentindo muito enjoo. Eu acho que eu tava lá pra os... Eu acho que nesse tempo eu tava com 4 meses de gestação. E quando eu fui chegando perto da casa do meu namorado, eu tava muito nervosa, sabe? Porque eu sabia que aquele dia seria muito puxado. Porque quando minha mãe visse que eu não tava em casa, o pau ia cantar. E eu vomitei 2 vezes, fiz o motorista parar o carro 2 vezes, porque além do enjoo, eu tava muito nervosa e isso me fazia, sabe, passar mal. E aí eu fiz ele parar o carro 2 vezes pra eu poder vomitar. Isso já chegando perto da casa do meu namorado. Quando cheguei lá bem cedinho, tinha gente na rua, porém eu não me importei muito, só que coloquei as coisas dentro da casa do meu namorado, a gente colocou lá no quarto. E aí pouco tempo depois, meu sogro chegou na minha sogra e falou pra ela, sabe? Porque ninguém sabia, só eu e meu namorado. Com certeza foram pegos de surpresa. E aí os vizinhos comentaram com o meu sogro que eu tinha chegado lá com um monte de coisa. Aí o meu sogro foi lá no quarto, onde minha sogra tava dormindo, acordou ela e falou. Ai, minha sogra já ficou nervosa, coitada, gente. Uma coisa que eu me arrependo muito também é porque, nossa, eu fiz ela passar muito nervosa nesse dia. Daí pronto, minha sogra, quando descobriu que eu tava lá, sabe, sabendo do temperamento da minha mãe, ela já mandou mensagem pra minha mãe, dizendo que quando a minha mãe acordasse, ligasse pra ela. Porque minha sogra não queria confusão pro lado dela, né? Nem que minha mãe achasse que ela que me influenciou a fazer nada. Eu fiquei muito nervosa nesse dia. Eu tinha passado, sabe, eu tinha virado a madrugada sem dormir. Eu não conseguia comer nada, não conseguia fazer absolutamente nada. Eu queria muito dormir, só que eu tava como? Se eu dormisse, eu sabia que o tempo iria passar e aí, quando eu acordasse, já seria confusão, porque minha mãe já teria acordado também e minha mãe com certeza já estaria indo atrás de mim. Então, quando eu fui dormir, já era umas horas depois e quando eu acordei foi dito e feito. Minha mãe já tinha entrado em contato, falando pra eu voltar pra casa, porque senão ela iria atrás de mim. Eu não quis voltar porque eu tava me segurando que o conselho tutelar iria ficar do meu lado. E aí, beleza, minha mãe sabia que eu não iria voltar, ela mesma, no tempo ela tava namorando. E aí ela pegou o carro, veio ela, meu irmão e o ex-namorado dela no carro. Minha mãe chegou lá com o carro, né, eu não podia fazer mais nada, não queria voltar pra casa porque meu relacionamento com a minha mãe, além de não tá bom, eu sei que iria ficar muito, sabe, um clima muito chato, muito pesado em casa. E sabia que ali também seria o fim do meu relacionamento de vez, porque minha mãe, depois daquilo, não iria mais aceitar meu relacionamento mesmo. Se ela já não estava aceitando antes, né? Depois disso é que ela não iria aceitar mesmo. Eu chorei muito, muito mesmo, porque eu não queria voltar pra casa.
Mas mesmo assim, pra não arrumar confusão pra parte da família do meu namorado, eu colocaram minhas coisas no carro, eu entrei no carro. Tanto que eu vou deixar até uma foto desse dia que a minha mãe tirou minha chorando. E vou botar aqui só pra vocês terem uma noção. Como eu achava que meu relacionamento tinha acabado de vez por ali, que aquilo tinha sido a gota d'água, eu me despedi do meu namorado. Eu tava tão abalada nesse dia que eu cheguei nele, sabe, chorando. Nós dois tava chorando. E eu falei, não desiste de mim. E aí eu falei isso, dei um abraço nele, um beijo e saí, entrei no carro. Daí minha mãe, sabe, o caminho todo ela não falou nada comigo. Na verdade, ela falou umas coisas até no início, quando eu entrei. Mas depois foi o caminho todo em silêncio, ela olhando pra mim com um olhar de desapontamento. E assim que chegou em casa, tiraram minhas coisas do carro, colocaram no meu quarto. E, sabe, eu fui pro meu quarto, me isolei lá, não queria sair, não queria comer, não queria fazer nada. Só queria que tudo aquilo acabasse, sabe? Eu queria que tudo aquilo fosse pesadelo. Tanto que eu me arrependi muito, eu ficava pensando, cara, se eu não tivesse feito essa burrada, se eu não tivesse sido tão imatura de ter fugido de casa, ter sentado pra conversar com a minha mãe sobre isso, sobre o que eu tava sentindo, poderia ser que ela começasse a me entender e relevasse meu relacionamento, sabe? Sem precisar disso. E, gente, eu fiquei... Nossa, eu chorava muito aqui dentro do meu quarto. Me deu muita crise de ansiedade. Tanto que a minha mãe tem um remédio no quarto dela que é um calmante. E eu até pensei em tomar, sabe? Não era na intenção de fazer mal a mim, mas era na intenção de dormir pra não ter que sentir tanta dor, sabe? E a gente, o que é que uma paixão não faz a gente fazer? Daí eu peguei o remédio e trouxe pro meu quarto. Só que eu fiquei como? Eu só pensava no Arthur. Eu ficava pensando que se eu fizesse aquilo, poderia acabar prejudicando a ele. Então eu preferia continuar passando por aquilo do que arriscar prejudicar ele em alguma coisa, sabe? Porque eu já tinha feito burrada demais e eu não aceitaria cometer outra, principalmente com o meu filho. Tanto que também já tava cometendo a burrada de não me alimentar direito, sendo que ele precisava de mim. Eu chorei muito, não queria comer. E minha mãe ficava falando que queria chamar o conselho tutelar, porque eu estava muito irresponsável, não estava querendo comer e eu tinha que alimentar o meu filho precisava de mim. Pra vocês terem ideia, eu fiquei tão revoltada que eu não tava ligando pra nada. Minha mãe brigava comigo e eu gritava com ela de volta, sendo que eu nunca fui de, sabe, fazer o que eu tava fazendo. Só que eu tava muito revoltada com toda a situação. E aí meu relacionamento com a minha mãe, se já tava ruim, piorou 1000 vezes. Eu e minha mãe, sabe, a gente sempre fomos muito confidentes. E sempre fomos muito amigas também, apesar de tudo, nós sempre fomos muito amigas. E aí no outro dia, à noite, se eu não me engano, depois de muita briga, muita revolta, sabe, muitos desentendimentos, minha mãe sentou pra conversar comigo. Ela perguntou se eu queria, ela não queria, sabe, não queria que eu saísse de casa, ela não queria me perder e perder o Arthur. Aí ela conversou comigo, ela sabia que eu gostava muito do meu namorado, e ela perguntou a mim se eu queria alugar um cantinho pra morar com ele, porém ele teria que criar responsabilidades. E, gente, quando ela veio conversar comigo sobre isso, me bateu uma felicidade tão grande, sabe? Porque eu criei esperanças novamente. Eu falei com a minha sogra primeiro, liguei pra ela, sabe, pra saber o que ela achava. Porque eu também não queria acabar levando mais problemas pra eles. Eu sabia que eles deviam estar com receio de tudo que tinha acontecido. Mas aí eu liguei pra minha sogra, conversei com ela. E depois de eu ter falado com ela, que eu vi que eu tinha o apoio dela, aí eu fui falar com o meu namorado. Só que, tipo, quando eu fui falar com ele, acabou que não foi o que eu esperava. Eu conversei com ele sobre a gente fazer isso, só que por tudo que tinha acontecido ele tava com medo. E aí ele falou pra gente continuar só na amizade, porque não dava pra continuar naquilo. Minha mãe sempre interrompendo a gente, sempre tendo tantas tribulações assim no nosso relacionamento. Quando ele me contou aquilo, só me bastava aceitar, porque eu não poderia fazer mais nada. E a única coisa que vinha na minha cabeça, todo o sacrifício que eu fiz, que não deu em nada. E eu fui contra a minha mãe. E aí ele falou pra mim que era melhor a gente continuar na amizade pra evitar mais problemas. E eu só conseguia lembrar da frase que eu tinha falado pra ele: não desiste da gente. E quando eu fui conversar com ele simplesmente desistiu. Mas depois eu vi que aquilo foi o melhor, a gente ter dado um tempo. E depois de 3 meses de toda essa confusão, sabe, eu e ele continuava conversando normal.
Eu não tinha mais o que fazer. A gente continuou conversando normal, eu continuei tendo um bom relacionamento com a mãe dele, com a família dele. Voltamos, aí passamos mais 2 meses juntos e acabou que a gente terminou de novo, que foi o término de agora. E agora, tipo, foi um término super de boa, saudável. E estamos super de boa, graças a Deus. Vamos continuar criando nosso filho, meu relacionamento com a minha mãe tá bom. Só às vezes que a gente tem uns desentendimentos também, né? Como toda mãe e filha. Então, gente, é isso que aconteceu. Essa foi a minha história do dia que eu fugi de casa. Não recomendo que vocês fujam, principalmente se for por conta de outra pessoa, porque vocês estão apaixonados. Não metam a cara dessa forma, porque não dá certo, não é a forma certa de se fazer. Então é isso, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscrevam no canal se não forem inscritos, ativem o sininho para não perder as notificações e um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.